Olá, sejam bem-vindos. Caracterização de partículas e suspensões, parte 3, professor André Luiz Alberton. Bom, dando continuidade à descrição de populações de partículas, nós vamos dizer como caracterizar populações de partículas com diâmetros médios. Né? Diâmetros médios de uma população, a ideia é a seguinte. Se quisermos obter uma média que caracterize toda uma população, como é que nós poderíamos fazer? Isso depende da variável que nós queremos estabelecer de igualdade. Então, por exemplo, vamos supor que nós queremos falar sobre o diâmetro médio volumétrico, dV barra. Qual é a ideia aqui? A ideia é a seguinte. Considere 10 partículas esféricas reais agrupadas por faixa de diâmetro. Então, essas aqui são as partículas esféricas reais que nós temos. São 10 partículas, elas em uma faixa são idênticas, mas as faixas possuem diâmetros distintos. Né? Então, essa partícula é igual a essa partícula é igual a essa, porém, aqui há faixas distintas de partículas. Ok? Essa é igual a essa, mas é distinta das demais. Essa é igual a essa, mas é distinta de todas as outras. Tudo bem? Então, a pergunta é, se quisermos descrever 10 partículas ideais, ou seja, isso aqui são partículas ideais, o imaginário, né? 10 partículas ideais idênticas entre si, ou seja, todas essas partículas ideais são idênticas entre si. Cada uma com um diâmetro dV médio, dV barra. De forma que o volume total das partículas reais fosse igual ao volume total das partículas imaginárias, ou seja, o volume total aqui será igual ao volume total aqui. Então a pergunta é, quem seria esse dV barra? Essa é a ideia do dV barra, ou seja, nós vamos substituir as partículas reais por um número igual de partículas imaginárias, mas o volume das partículas reais seria igual ao volume das partículas imaginárias. Ok? Então, nos atendo às partículas reais, que eu estou dizendo as partículas reais, né, como nossa base. Observe que cada faixa aí possui dado número de partículas. Então, aqui nós temos 2 partículas, aqui 3 partículas, aqui 3 partículas, aqui 2 partículas. A massa, como nós já fizemos na parte anterior, né, a massa de uma partícula na faixa I é dada pelo produto entre o volume da partícula, dpi ao cubo sobre 6, o volume de uma partícula e densidade, vezes ρ. Então, a massa de uma partícula é π dpi ao cubo sobre 6 vezes o ρ da partícula. Vamos tomar a relação entre massa e número de partículas já vistas, já derivada na parte 2 desses vídeos. Né? Então, o número de partículas de uma determinada faixa, ou seja, aqui, por exemplo, 2, é igual à massa das partículas dessa faixa, massa dessas partículas aqui, somadas, dividido pela massa de uma partícula, né? Que aqui é π dpi ao cubo sobre 6 vezes ρ da partícula. Bom, então nós podemos estabelecer a igualdade de volumes entre as 10 partículas reais e as 10 partículas imaginárias. Então, note que o volume das partículas reais nós podemos obter somando o número de partículas, somando ao longo das faixas, o número de partículas de cada faixa vezes o volume de uma partícula na faixa. Então, isso aqui, então nós temos que isso aqui tudo dá o volume de partículas nas faixas, e aí quando a gente faz a soma nas diferentes faixas, nós vamos ter o volume total das 10 partículas. Isso é igual ao volume das partículas imaginárias. Como as partículas imaginárias são todas idênticas, cada partícula imaginária possui um volume π dV barra ao cubo sobre 6. Então, o volume delas basta pegar o volume de uma e multiplicar pela soma do número de partículas, ou seja, o número de partículas total que nós temos no sistema. Ocorre que a gente pode isolar o dV ao cubo ali, então π sobre 6 pode ser cortado dos dois lados da equação, nós vamos ter o dV barra ao cubo como sendo a somatória em I sendo as faixas, né? GNI vezes dpi ao cubo sobre o somatório em J de NJ, ou seja,
o numerador é resultante desses termos e o denominador é resultante desses termos. Então, substituindo o NI encontrado na parte anterior, ou seja, onde tem NI a gente vai colocar aquela expressão que a gente tinha apresentado no slide anterior. Então, nós vamos ficar com MI sobre π dpi ao cubo sobre 6 vezes ρ. E a mesma coisa aqui no denominador, né? A diferença vem exatamente apenas desse termo que está presente no numerador e continua aqui presente no numerador. Ele não existe ele no denominador. Nota que esse dpi ao cubo pode ser cortado e aí nós vamos ficar com essa expressãozinha aqui. MI sobre π sobre 6 vezes ρ, somatório em j, mj vezes π dpj ao cubo sobre 6 vezes ρ. Okay? Fica evidente que a gente pode também cortar o π sobre 6 vezes ρ, ali comum a ambos, numerador e denominador, independente do índice. E aí nós vamos ficar com a somatória em I de MI vezes, dividido pela somatória em J de MJ sobre dpj ao cubo. Okay? Então, essa somatória das massas nada mais é do que a massa total. Beleza? Então, ao dividir numerador e denominador pela massa total MT, podemos escrever em termos das frações mássicas das faixas. Né? Então, basta. Observe que nós vamos multiplicar por 1 sobre MT. Né? Então, esse MT vai cortar com esse MT, e esse MT vai se juntar aqui com esse, a gente vai colocar ele ali debaixo do MJ. E aqui nós temos nada menos do que a fração da faixa J. Né? Então, o dv barra ao cubo fica sendo igual a 1 sobre o somatório em J nas faixas de xmj sobre dpj ao cubo. Ok? Ok. Bom, um raciocínio análogo permite obter o diâmetro médio superficial. Então, só que ao invés de estabelecer a igualdade de volume, se vai estabelecer a igualdade de área. Deixo para que vocês façam a prova desta expressão. O diâmetro médio superficial ao quadrado, ele é igual a somatório de xi sobre dpi, dividido pelo somatório de xi sobre dpi ao cubo. Tudo bem? Então, deixo para vocês fazerem a prova desta expressão. O diâmetro médio de Salter, esse d Salter barra, ele é definido como o diâmetro volumétrico ao cubo, diâmetro médio volumétrico ao cubo, dividido pelo diâmetro médio superficial ao quadrado. Né? Então, d Salter ele é igual a dv ao cubo sobre dv barra ao cubo sobre ds barra ao quadrado, que vai ficar igual a 1 sobre o somatório de xi dividido por dpi. Okay? Então, este é o diâmetro médio de Salter, como se fosse proporcional a uma razão área-volume total do sistema. Ok? Então, reserva para vocês fazerem a prova do diâmetro superficial e, conhecendo o diâmetro superficial, aplicarem esta definição para chegarem no diâmetro de Salter. Ok? Bom, se o histograma for conhecido em valores muito largos de dp, há problemas? Essa é uma questão muito importante. Tá? Para ilustrar, vamos considerar dois cenários para a mesma amostra submetida a peneiramentos com diferentes faixas. Então, por exemplo, vamos supor que num primeiro teste, numa primeira caracterização, você pega a mesma amostra, mas você coloca em peneiras que têm espaçamento, diâmetros de 0 no fundo, né, o fundo da peneira, depois de 5 milímetros, 10 milímetros, 15 milímetros e 20 milímetros. Em um cenário 2, você pega aquela mesma amostra, mas você coloca em 0, 5, 15 e 20, ou seja, como se você tivesse pulado ali o 10. Né? Se não tivesse a peneira, nesse cenário 2, se não tivesse aquela peneira com 10 milímetros. Qual é o erro do diâmetro de Salter? Bom, nós temos aqui dp, faixa de dp, nós podemos pegar um dp médio, né? Esse dp médio de peneira, a gente viu lá que ele pode ser tomado com uma média aritmética dentre esses caras aqui, né? Então, entre 0 e 5 nós temos 2,5, entre 5 e 10, 7,5, assim sucessivamente. Temos aqui a fração mássica associada, ok? E nós podemos fazer x dividido pelo dp barra e
fazer o somatório de todos esses termos aqui para obter que a somatória de xi sobre dpi é dado por isso. E o diâmetro de Salter, como sendo dado por 1 dividido por isso daqui, vai ficar 1 dividido por 0,0977, vai dar 10,21 milímetros. No cenário 2, onde o peneiramento é feito sem a peneira de tamanho 10, nós temos que essas duas faixas aqui, elas vão ser agrupadas, né? Essas duas faixas aqui vão ser agrupadas. Então, isso aqui resulta numa fração de 65%. Bom, quando nós calculamos o diâmetro médio de Salter, né, nós calculamos x dividido por dp barra, esse dividido por esse, fazemos a soma e fazemos o inverso, nós obtemos o valor de 9,79. Então, qual desses é mais preciso? Obviamente, esse cara aqui é mais preciso, o cenário 1 é mais preciso, né, porque ele possui uma faixa de divisão mais estreita, ele possui uma caracterização mais precisa do que esse cara aqui, que é o cenário 2. Bom, então, os diâmetros de Salter não coincidem, o primeiro é mais preciso. Quanto maior o número de pontos, mais preciso o cálculo. Quanto menor o número de pontos, pior mais você erra. Como corrigir? Bom, se nós estimarmos o xM, ou seja, o x é aquela cumulativa, em função do dp, nós podemos estimar uma curva, né, de xM em função do dp. Nós podemos usar essa curva para gerar pontos ao longo das faixas, né, para uma série de diâmetros. Então, como se fosse nós pegássemos aqueles dados de peneira e obtivéssemos um modelo. E aí esse modelo pudesse predizer uma série de valores da distribuição em uma série de diâmetros, porque a gente tem um modelo matemático que a gente pode prever para uma série de diâmetros. Então, isso torna o procedimento muito mais preciso. Ok? Então, isso nada mais é do que, com dados de x e dp, nós estimamos o modelo, GGS, RRB, sigmoide, e aí utilizamos este modelo para gerar uma série de dados de x e m versus dp. Okay? Essa é uma forma de tratar o problema. Então, para faixas muito pequenas, se você toma faixas muito pequenas, você ganha em precisão, né? Então, o que acontece é que os cálculos que nós estamos fazendo correspondem praticamente a um cálculo de integral. Pois lembre-se que o x'm, ele nada mais é do que um delta de x'm. Okay? Então, o diâmetro médio de Salter, por exemplo, ele seria 1 sobre o somatório de x'mi sobre dpi. Então, quando a gente pega o x'm e substitui por um delta de x, né, e se a gente faz o delta de x tendendo ao valor muito pequeno, isso aqui se torna uma integral de 0 a 1 de dx m sobre dp. Okay? E essa conta é muito mais precisa. Note que, a depender do modelo, a gente consegue obter os dados a partir do diâmetro médio de Salter, por exemplo, a partir dos parâmetros. Por exemplo, nós temos o x'm para o modelo GGS, né, como sendo dado por dp sobre C1 elevado a n. Isso daqui permite a gente, por exemplo, isolar aqui o dp como sendo x'm 1 sobre n vezes C1. Quando a gente pega a integral e substitui o dp, que a gente isolou aqui por isso daqui, né, e trabalha essa integral, nós vamos, ela está sob limites definidos de 0 a 1, que é os limites de x, de onde a onde ele varia. Então, nós podemos retrabalhar essa expressão e chegar num diâmetro médio de Salter dependendo apenas dos parâmetros do modelo de probabilidade cumulativa, x em função do dp. Okay? Então, que o diâmetro médio de Salter para o modelo GGS ficaria n-1 vezes C1 sobre n. Ok? Bom, a gente pode definir também, vocês podem encontrar a definição de diâmetros ponderados por momentos. Todos os diâmetros que a gente viu, eles podem ser definidos como diâmetros ponderados por momento. Então, de forma genérica, os diâmetros médios podem ser calculados em termos da razão de momentos estatísticos da distribuição. Tá? O que seriam esses momentos? É um momento de ordem A dividido pelo momento de ordem B, né? Então, se
você está falando, por exemplo, do DAB, o diâmetro médio AB, ele é a somatória dos números de partículas de cada faixa vezes o dpi elevado a sobre o somatório do número de partículas de cada faixa vezes o dpi elevado a B, se A for diferente de B. Se A for igual a B, ele fica sendo dado por essa expressão aqui, tá bom? Ele fica sendo dado por essa expressão aqui. Somatório de NI dpi elevado a vezes ln de dpi dividido por NI dpi elevado a A, tá bom? Se A for igual a B. Ok? Então, o porquê dessas definições de diâmetro está associado a momentos estatísticos e como aquele momento às vezes influencia determinada propriedade, então se define o diâmetro médio associado àquele momento. Então, e aí às vezes você acaba caindo em razões de momentos também, a depender das propriedades. O diâmetro de Salter, por exemplo, é um diâmetro baseado em razão de dois momentos: o diâmetro volumétrico e o diâmetro superficial também. Vamos ver. Então, por exemplo, a gente viu lá o diâmetro volumétrico médio, né? Equivalente. Então, ele seria a mesma coisa que pegar o D30, o momento de ordem 3 dividido pelo momento de ordem 0. Todo número elevado a 0 a 1. Isso aqui fica sendo o somatório do número dividido vezes dpi ao cubo dividido pelo número total de partículas, fica a fração numérica ali, vezes o dpi ao cubo. Isso é o dv barra ao cubo. O diâmetro superficial, o diâmetro superficial quadrado, ele é a mesma coisa que o D20, né? Ele é a mesma coisa que o D20. Somatório de NI dpi ao quadrado sobre somatório de NI dpi a zero, todo número elevado a zero é 1, então fica uma fração ponderada de dpi ao quadrado, isso aqui é o diâmetro médio superficial ao quadrado. Tá ok? Bom, o D32, o D32 seria a mesma coisa que eu dividi ali uma coisa pela outra, né? Seria o momento de ordem 3 dividido pelo momento de ordem 2, isso dá o diâmetro médio de Salter. Tá. Então vocês podem encontrar essa nomenclatura também desses diâmetros médios baseados em momentos para outros valores além daqueles que a gente definiu aqui. Ok? Bom, essa é a literatura consultada. Muito obrigado. Muito obrigado.